Ele acordou ao lado da filha gigante do chefe. Ao amanhecer, 321 guerreiros esperavam pelo casamento. Dalton Pierce abriu os olhos e se viu numa habitação de madeira que não reconhecia. Deitado ao lado de uma mulher cuja presença preenchia todo o espaço. Kimela, a filha do chefe. Ela ainda dormia, sua respiração constante, seu corpo ocupando a maior parte da cama que de alguma forma compartilhavam. Do lado de fora, ele ouviu vozes. Centenas delas. O som rítmico de pés se movendo na terra. O murmúrio baixo de uma multidão enorme que se reunirá antes do sol nascer completamente. Ele não fazia ideia de como havia chegado ali. E não tinha ideia do que 321 guerreiros Apache esperavam dele naquela manhã. Antes de começarmos essa história incrível, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias surpreendentes como essa. Agora vamos descobrir como um comerciante solitário se viu no meio da cerimônia de casamento mais inesperada do Velho Oeste. O despertar. Seu coração martelava contra suas costelas enquanto memórias fragmentadas da noite anterior tentavam se encaixar. Ele a havia ajudado a carregar suprimentos, caixotes pesados com os quais ela estava lutando perto do posto comercial. Ela o agradeceu, ofereceu comida, o convidou para descansar. Só isso. Nada mais. Então por que estava ali? E por que soava como se metade do território estivesse parada do lado de fora? Os olhos de Kimela se abriram. Ela não pareceu surpresa em encontrá-lo ali. Aquilo deveria ter sido seu primeiro aviso. Ela se sentou lentamente, e Dalton foi lembrado novamente de seu tamanho. Ela tinha quase 1,80 metros de altura, com ombros mais largos que a maioria dos homens com quem ele comerciava. Sua presença não era apenas física. Era a maneira como ela se portava, como se nunca tivesse questionado seu direito de ocupar espaço. Ela olhou para ele, depois para a porta. Sem pânico, sem confusão. Apenas aceitação calma. Foi quando o medo realmente começou. Você precisa se vestir, ela disse. Sua voz era firme. Factual. Me vestir para quê? Dalton se levantou, sua mente acelerada. O que está acontecendo lá fora? Ela alcançou um colete de couro pendurado sobre uma cadeira de madeira. A cerimônia. Que cerimônia? Kimela pausou, virando-se para encará-lo completamente. Pela primeira vez, algo passou por sua expressão. Não exatamente diversão. Não exatamente piedade. Você dormiu sob meu teto. Solteiro. A comunidade inteira sabe agora. O estômago de Dalton despencou. Não entendo. Você aceitou minha hospitalidade. Passou a noite. Em nossa tradição, isso é uma declaração. Uma declaração do quê? Intenção de casar. As palavras o atingiram como um golpe físico. Ele tropeçou para trás, sua bota pegando na borda de um cobertor tecido. Não foi isso que quis dizer. Eu não sabia. Só precisava de um lugar para dormir. Intenção não importa. Ação importa. Ela prendeu o colete, depois se moveu em direção a uma pequena mesa onde joias elaboradas esperavam. Turquesa, miçangas, o tipo de adornos usados em ocasiões importantes. Meu pai os contou esta manhã. 321 guerreiros. Todo homem em idade de luta em nossa comunidade. Todos estão aqui para testemunhar. Testemunhar o quê? Ela pegou um colar, erguendo para capturar a luz fraca filtrando pelas frestas nas paredes de madeira. Nosso casamento. Ou sua recusa. Ela deixou aquilo pairar no ar por um momento, depois acrescentou quase casualmente. A recusa seria vista como um insulto a mim. Ao meu pai. A todos esperando lá fora. A garganta de Dalton secou. O que acontece se eu os insultar? Kimela encontrou seus olhos. Sua expressão era indecifrável.
Você é um homem inteligente, Dalton. Pode descobrir isso. Do lado de fora, o murmúrio cresceu mais alto. Alguém gritou algo numa língua que Dalton não entendia. Outra voz respondeu, depois outra. O som cresceu como uma onda se aproximando da costa. Kimela caminhou até a porta, sua mão descansando no batente de madeira. Ela não a abriu ainda. Apenas ficou ali, de costas para ele, esperando. O silêncio entre eles se estendeu impossivelmente longo. Finalmente, ela falou novamente, sua voz mais baixa desta vez. Quase baixa demais. Eles vão querer uma resposta em breve. Meu pai não é conhecido por sua paciência. Dalton encarou seus ombros largos. A maneira como a luz da manhã pegava o trabalho de miçangas em seu vestido. A porta que ela não havia aberto. Além daquela porta, 321 guerreiros esperavam. 321 homens que esperavam que ele se casasse com uma mulher que mal conhecia. Ou enfrentasse consequências que nem conseguia imaginar. E de alguma forma, parado naquela pequena habitação com o amanhecer surgindo lá fora, Dalton percebeu algo que fez seu sangue gelar. Kimela não havia parecido surpresa quando acordou. Não havia feito perguntas, não havia exigido explicações. Ela sabia exatamente o que aconteceria. O que significava apenas uma coisa. Isso não foi um acidente. A verdade de Kimela. A voz de Dalton saiu mais dura do que pretendia. Você sabia que isso aconteceria. A mão de Kimela permaneceu no batente da porta. Ela não se virou. Sim. Você sabia que se eu ficasse aqui, eles esperariam que nos casássemos. Sim. A simplicidade de suas respostas de alguma forma piorava tudo. Sem culpa, sem desculpas. Apenas confirmação. Dalton sentiu calor subindo em seu peito. Não apenas medo agora. Raiva. Então você me prendeu. Me convidou. Fez parecer simples hospitalidade, sabendo muito bem o que significava para seu povo. Agora ela se virou. Seus olhos escuros encontraram os dele sem vacilar. Eu não te prendi. Te dei uma oportunidade. Uma oportunidade? Sua risada saiu amarga. De me casar com uma estranha ou morrer. Essa é sua ideia de oportunidade? De ser escolhido. Ela deu um passo mais perto. Mesmo no espaço confinado, ela se movia com controle deliberado. Você sabe quantos homens pediram para se casar comigo? 63. Cada um deles me olhava como se eu fosse um prêmio a ser ganho ou um fardo a ser gerenciado. Nenhum deles me viu. Viram a filha do chefe. Viram status, poder, terra. E eu sou diferente? Dalton rebateu. Você nem me conhece. Sei o suficiente. Ela passou por ele, alcançando uma bolsa de couro na mesa. Te observei ontem no posto comercial. Antes de pedir sua ajuda. Você estava negociando com o velho Pearson. Ele tentou te enganar. Disse que aquelas peles eram de lobo quando claramente eram de cachorro. Você poderia tê-lo exposto, envergonhado na frente de todos. Em vez disso, apenas sorriu e ofereceu metade do preço. Deu a ele uma forma de salvar as aparências. Dalton se lembrava daquela interação. Havia parecido insignificante na época. E daí? Então você mostrou respeito onde não precisava. Entendeu que a dignidade dele importava mais do que estar certo. Ela abriu a bolsa, puxando um pequeno objeto embrulhado em pano. Mais tarde, quando aqueles garotos estavam assediando o carregador de água, você ficou entre eles. Não lutou, não ameaçou. Apenas ficou ali até eles recuarem. Porque sabia que queriam uma desculpa para escalar. Você não deu a eles. Você estava me observando o dia inteiro? Estava procurando alguém. Ela desembrulhou o pano, revelando uma figura de madeira esculpida. Um pássaro em voo.
Minha mãe fez isso antes de morrer. Ela me disse que eu deveria escolher um homem do jeito que ela escolheu meu pai. Não por quão alto ele fala ou quão forte parece, mas observando como ele trata pessoas que não podem beneficiá-lo. Dalton encarou a escultura. Do lado de fora, alguém gritou algo. A multidão respondeu. O som rolou pelo ar da manhã como trovão. O tempo estava se esgotando. Isso ainda não te dá o direito de decidir por mim. Você está certo. Não dá. Kimela colocou a escultura cuidadosamente. Mas também não te dá o direito de julgar costumes que não entende. No seu mundo, um homem pergunta e uma mulher aceita ou recusa. No meu, uma mulher convida e um homem escolhe entrar ou ir embora. Você escolheu entrar. Escolheu ficar. Essas foram suas decisões. Eu não sabia o que significavam. Ignorância não é inocência, Dalton. Você é um comerciante. Atravessa territórios, lida com pessoas diferentes. Deveria ter perguntado sobre nossos costumes antes de aceitar qualquer coisa. Sua voz suavizou levemente. Mas você não perguntou porque assumiu que hospitalidade funciona do mesmo jeito em todo lugar. Essa suposição te trouxe aqui. A porta chacoalhou. Alguém estava testando do lado de fora. Os olhos de Kimela piscaram em direção ao som, depois voltaram para Dalton. Meu pai vai entrar em breve. Quando entrar, vai te perguntar diretamente. Na frente de seus guerreiros. Na frente da comunidade inteira. Ela pegou o pássaro esculpido novamente, passando o polegar ao longo de sua asa. Você pode dizer não. Pode sair por aquela porta e recusar o casamento. Ninguém vai impedi-lo de partir. Alívio inundou através dele. Então vou. Mas você deveria saber algo primeiro. Ela olhou para ele novamente, e desta vez havia algo cru em sua expressão. Algo que parecia quase vulnerabilidade. Todo homem que pediu para se casar comigo tinha medo do meu tamanho. Da minha força. Do fato de que eu provavelmente poderia vencer a maioria deles numa luta. Eles queriam a filha do chefe. Não me queriam. Ela pausou. Você também está com medo. Posso ver. Mas não de mim. Você tem medo da situação. De estar preso. Isso é diferente. A porta se abriu antes que Dalton pudesse responder. O desafio de Takakota. Shaiton estava na entrada, seu corpo preenchendo a porta. Atrás dele, a luz do sol da manhã iluminava centenas de silhuetas. Guerreiros. Cada um observando. Os olhos do chefe se moveram de sua filha para Dalton. Quando falou, sua voz carregava o peso de autoridade absoluta. É hora de dar sua resposta, comerciante. E foi quando Dalton viu. A mão de Kimela estava tremendo. Apenas levemente. Apenas o suficiente para fazer o pássaro esculpido tremer em sua palma. Shaiton deu um passo para dentro, e de repente a habitação parecia menor, mais sufocante. Saiam. Ambos. Kimela se moveu primeiro, passando por seu pai sem uma palavra. Dalton não teve escolha senão seguir. No momento em que cruzou o limiar, a realidade completa de sua situação se tornou inegável. 321 guerreiros. Shaiton não estava exagerando. Eles formavam um semicírculo massivo ao redor da habitação. Alguns a cavalo, a maioria a pé. Todos observando. O sol da manhã lançava longas sombras sobre seus rostos. Nenhum deles desviou o olhar. Nenhum falou. O silêncio era mais intimidante do que qualquer ameaça poderia ser. As pernas de Dalton se sentiam fracas. Ele já havia visto multidões antes. Postos comerciais durante a época de colheita. Reuniões em travessias de rios. Mas nada assim. Isso era organizado. Deliberado. Cada homem posicionado com propósito. Isso era cerimônia.
Ou execução. Ele não tinha certeza de qual. Shaiton caminhou além dele, movendo-se para ficar no centro do semicírculo. Quando levantou a mão, toda a assembleia pareceu se inclinar para a frente como uma só. Este homem aceitou o convite de minha filha. Ficou sob seu teto. Por nossas leis, declarou sua intenção de se juntar à nossa família. A voz do chefe carregou pela reunião sem esforço. Algum guerreiro aqui contesta isso? Silêncio. Algum homem presente tem razão para objetar? Mais silêncio. Shaiton se virou para encarar Dalton diretamente. Você entende o que fez? A boca de Dalton estava seca. Ele se forçou a falar. Não sabia sobre seus costumes. Não quis desrespeito. Intenção é irrelevante. Você agiu. Ações têm consequências. A expressão do chefe permaneceu neutra. Indecifrável. Minha filha escolheu estender seu convite especificamente a você. Ela recusou 63 propostas de casamento. Afastou guerreiros que ofereceram cavalos, terra, alianças. No entanto, ela abre sua casa para um comerciante viajante. Você sabe por quê? Ela me disse. Eu mostrei respeito. Isso é parte disso. Shaiton olhou para Quimela, que estava a vários metros de distância, sua postura rígida. Minha filha não é como outras mulheres. Nasceu durante o inverno mais duro que nosso povo se lembra. Sua mãe mal sobreviveu ao parto. Quando Quimela veio a este mundo, a curandeira disse que ela seria como a própria montanha. Forte. Inflexível. Elevando-se acima dos outros. Ele pausou. Ela cresceu mais rápido que as outras crianças. Aos 12 invernos, podia correr mais rápido que a maioria dos garotos. Aos 15, podia levantar mais que os jovens guerreiros. Aos 20, os homens começaram a temê-la. Dalton observou Quimela enquanto seu pai falava. Ela não se moveu, não reagiu. Apenas encarou em frente como se tivesse ouvido essa história vezes demais. Shaiton continuou. Medo se transforma em ressentimento. Ressentimento se transforma em crueldade. Os mesmos garotos que uma vez brincavam com ela quando crianças começaram a espalhar histórias. Dizendo que era amaldiçoada. Que qualquer homem que se casasse com ela seria diminuído. Que ela o dominaria. O tornaria fraco. A voz do chefe endureceu. 63 propostas. Cada uma de homens que haviam como algo a conquistar. A se provar contra. Nenhum deles queria uma parceira. Queriam um troféu. Então ela me escolheu porque não quero conquistá-la. Ela te escolheu porque você não a viu de jeito nenhum. Shaiton deu um passo mais perto. Você viu alguém lutando com caixotes pesados. Ofereceu ajuda sem hesitação. Não comentou sobre seu tamanho. Não fez sobre ela ser mulher. Apenas ajudou. Ele pausou. É por isso que ela te convidou. Porque pela primeira vez, alguém a tratou como pessoa em vez de um problema a resolver. Dalton olhou para Quimela novamente. Ela ainda encarava em frente, mas sua mandíbula estava apertada. Tensa. Como se estivesse se preparando para algo. Não quis dar falsas esperanças a ela. Esperança nunca é falsa. Apenas expectativas podem ser falsas. A expressão de Shaiton mudou levemente. Não exatamente simpatia, mas algo próximo à compreensão. Você pode recusar. Ir embora. Ninguém aqui vai te machucar. Dou minha palavra. Mas entenda o que essa recusa significa. Minha filha tomou um grande risco te convidando. Se expôs a julgamento. A zombaria. Se você for embora agora, confirmo que todo guerreiro aqui já sussurra. Que ela é demais. Que nenhum homem pode ficar ao lado dela como igual. O peso daquelas palavras se estabeleceu sobre Dalton como um fardo físico.
Isso não era apenas sobre costumes ou tradições. Era sobre o futuro inteiro de Kimela. Seu lugar na comunidade. Seu valor como pessoa. E de alguma forma, sem querer, ele havia se tornado central para essa história. Um dos guerreiros se mexeu. O movimento atraiu a atenção de Dalton. O homem era mais jovem, talvez 25, com cicatrizes pelo peito. Ele estava sorrindo. Não amigável. Predatório. Como se estivesse esperando Dalton recusar. Esperando para assistir à humilhação de Kimela. Esperando para provar que estava certo sobre ela. Dalton se virou de volta para Shaiton. Se eu concordar com este casamento, o que acontece? Realizamos a cerimônia imediatamente. Você se torna parte de nossa comunidade. Parte de nossa família. Seria esperado que vivesse aqui. Aprendesse nossos caminhos. Contribuísse para nossa sobrevivência. Os olhos do chefe se estreitaram levemente. Mas você também receberia nossa proteção. Nossa lealdade. Nosso respeito. Essas coisas não são dadas levianamente. E se eu recusar? Você parte agora. Hoje. E minha filha aprende mais uma vez que é diferente demais para ser amada. A voz de Shaiton caiu mais baixa. Essa é sua escolha, comerciante. Sua honra ou o coração dela? O que importa mais para você? Dalton sentiu centenas de olhos sobre ele. Sentiu o peso do julgamento de guerreiros que já haviam decidido que tipo de homem ele era. Sentiu o silêncio de Kimela como uma faca pressionada contra suas costelas. Mas acima de tudo, sentiu algo mais. Algo que não esperava. Raiva. Não de Kimela. Não da situação. De cada homem que havia olhado para esta mulher e visto algo a temer em vez de alguém a conhecer. Preciso falar com ela sozinho. Shaiton estudou por um longo momento, depois assentiu uma vez. Você tem até o sol passar aquelas árvores. Então preciso de sua resposta. O combate. Continua com o desafio de Takakota, a luta, e a vitória de Dalton. Takakota deu um passo à frente. O jovem guerreiro com as cicatrizes. Aquele que havia estado sorrindo. E o objeto. A multidão murmurou. Shaiton se virou lentamente. Em que base? Este forasteiro não provou nada. Não demonstrou força. Não demonstrou coragem. Meramente aceitou hospitalidade por ignorância. Os olhos de Takakota brilharam com algo sombrio. Invoco meu direito de desafio. Combate singular. Primeiro sangue. O coração de Dalton afundou. Kimela deu um passo à frente. Takakota, isso não é. É meu direito. Ele a cortou. Como guerreiro que objetou ao casamento. As leis são claras. Shaiton olhou entre eles, depois assentiu lentamente. O desafio é válido. Dalton Pierce, você aceita? Dalton olhou para a faca na mão de Takakota. Olhou para os 321 guerreiros observando. Olhou para Kimela, cujos olhos imploravam para ele recusar. E pensou em todas as vezes que ela havia sido rejeitada. Todas as vezes que homens haviam se afastado dela. Aceito. O que se seguiu foi a luta mais aterrorizante da vida de Dalton. Takakota era rápido, treinado, mortal. Mas Kimela havia lhe ensinado algo na noite anterior. Como ler um oponente. Como usar palavras como armas. Como fazer um homem arrogante cometer erros. E quando Takakota investiu com muita força, movido pela raiva, Dalton estava pronto. Um corte rápido. Limpo. Sangue brotou do antebraço de Takakota. Primeiro sangue. A multidão ficou em silêncio. Shaiton levantou a voz. O comerciante é vitorioso. A cerimônia. O pôr do sol chegou mais rápido do que Dalton esperava.
A comunidade transformou uma clareira comum em algo mágico. Mulheres estenderam cobertores tecidos em círculo. Homens construíram uma fogueira no centro. Crianças espalharam pétalas de flores ao longo de um caminho. Era lindo de uma maneira que fez seu peito apertar. Kimela apareceu de uma das habitações, e Dalton esqueceu como respirar. Ela usava vestido cerimonial. Trabalho elaborado de miçangas cobria o corpete, padrões turquesa e vermelhos que capturavam a luz do fogo. Seu cabelo pendia solto pelas costas, adornado com penas e osso esculpido. Ela era deslumbrante. Não apesar de sua altura ou força, mas por causa delas. Ela se moveu em direção a ele com aquela mesma graça controlada. E quando chegou ao seu lado, parecia nervosa. Realmente nervosa. Você ainda está aqui. Onde mais eu estaria? Correndo para as colinas parecia uma opção razoável. Ela tentou sorrir, mas vacilou. Esta é sua última chance, Dalton. Uma vez que ficarmos diante de meu pai e das testemunhas, não há volta. Isso se torna real permanente. Já é real. Ele alcançou sua mão. Seus dedos estavam frios apesar da noite quente. Não vou a lugar nenhum. Shaiton entrou no centro do círculo, sua presença comandando o silêncio imediato. Reunimo-nos para testemunhar a união de duas vidas. A união de Kimela, filha desta tribo, e Dalton Pierce, que provou seu valor através de coragem e honra. Sua voz carregou pela assembleia. Deem um passo à frente. Dalton e Kimela caminharam para o centro juntos. Todos os 321 guerreiros estavam lá. Cada um. Exatamente como o título havia prometido. Observando. Testemunhando. Mas a energia era diferente agora. Não hostil, não cética. Algo mais próximo à aceitação. Quando chegou a hora deles falarem, Kimela foi primeiro. Eu te escolhi porque você não me viu como algo a consertar ou temer ou conquistar. Você me viu como pessoa. É tudo que sempre quis. Sua voz era firme, mas sua mão apertou ao redor da dele. Não sei se te enganei ou se o destino te trouxe aqui. Talvez ambos. Mas estou grata que você ficou. Dalton se virou para encará-la completamente. Passei 7 anos convencido de que estava quebrado demais para amar alguém novamente. Danificado demais para construir algo novo. Você não me deixou me esconder atrás dessa desculpa. Me desafiou. Me forçou a escolher quem eu queria ser em vez de quem achava que tinha que ser. Ele pausou. Estou te escolhendo. Não porque 300 guerreiros estão observando. Não porque a tradição exige. Mas porque quando olho para você, vejo alguém que vale a pena escolher. Todo dia. Pelo tempo que me quiser. Algo mudou na expressão de Kimela. A cautela que ela usava como armadura finalmente rachou. Lágrimas escorreram por suas bochechas, e ela não se incomodou em escondê-las. Shaiton colocou as mãos nos ombros de ambos. Então, pelas leis de nosso povo e testemunho desta comunidade, declaro-os unidos. Suas vidas são agora um caminho. Suas lutas são compartilhadas. Suas vitórias pertencem a ambos. Ele deu um passo para trás. Selem sua união. Kimela se inclinou levemente. Dalton subiu para encontrá-la. O beijo deles foi gentil, tentativo. O primeiro momento honesto entre duas pessoas que haviam começado esta jornada através de manipulação e desespero, mas encontraram algo real de qualquer maneira. A multidão explodiu. Não aplauso educado. Celebração real, guerreiros gritando aprovação. Mulheres chamando bênçãos. Quando se separaram, Kimela estava sorrindo. Genuinamente sorrindo. Não a expressão cuidadosa que usará antes. Algo desguardado e radiante. Então, marido, e agora? Agora descobrimos juntos. Dalton olhou ao redor para a multidão celebrando, para a comunidade que acidentalmente se juntara,
para a mulher que havia apostado tudo num estranho. Tenho que admitir, não era assim que esperava que minha semana fosse. Você acordou ao lado da filha do chefe. 321 guerreiros esperaram por um casamento. E de alguma forma você sobreviveu a tudo. Ela riu. O som leve e genuíno. Eu diria que está se adaptando bem. Tive boa motivação. Ele apertou sua mão. Embora da próxima vez que quiser prender alguém num casamento, talvez comece com a verdade toda. Próxima vez. Ela levantou uma sobrancelha. Já planejando se casar com outra pessoa? Apenas você. Pelo resto da minha vida. Que baseado nos eventos de hoje, pode ser mais longo do que esperava. Eles ficaram juntos à luz do fogo, cercados por celebração. Duas pessoas que haviam se encontrado da maneira mais improvável possível. Não através do destino ou qualquer coisa mística. Apenas através de escolha. A escolha de ver além do medo. Além da reputação. Além de tudo que tornava isso impossível. E de alguma forma, impossivelmente, haviam feito funcionar. A noite se estendeu à frente deles. A primeira noite de uma vida que nenhum havia planejado, mas ambos haviam escolhido. E pela primeira vez em mais tempo do que Dalton conseguia lembrar, o futuro não parecia algo a sobreviver. Parecia algo a construir. Se você amou esta história inesperada de colisão cultural e romance improvável, se inscreva no canal para descobrir mais narrativas convincentes da fronteira selvagem, onde nada é bem o que parece. Não perca essas histórias do Velho Oeste que exploram honra, coragem e os caminhos inesperados que a vida nos leva. Me conta nos comentários, o que você teria feito no lugar de Dalton. Até a próxima aventura!